Débora, meu filho tem quadros de asma só no inverno, o que posso fazer para que ele não tenha mais? Débora, o seu filho tem então uma asma intermitente, né? Agora a gente tem que saber se ela é leve, moderada ou grave. É uma asma intermitente que ele tem e piora no quadro do inverno. No inverno nós sabemos que é um período que, de certa forma, tem já agravantes ambientais que pioram o quadro da asma, né? Então a própria poluição, ela piora, a poluição irritante respiratória. Tem que saber também se seu filho tem uma asma induzida a pólenes. Isso é muito importante, porque quando a gente tem poluição, e essa poluição ela coincide com o início da polinização, e do inverno para a primavera, a polinização ela começa justamente um pouquinho antes da primavera. Ela não começa exatamente na primavera, ela começa exatamente um pouquinho antes, no finalzinho do inverno, onde a gente começa um fenômeno chamado explosão de pólens. E a poluição associada ao pólen, ela muda o potencial alergênico do pólen, ou seja, deixa o pólen muito mais alergênico, muito mais agressivo para o organismo, causando então uma reação de hipersensibilidade, podendo levar a rinite, sinusite, asma, bronquite e assim por diante. Tá, então tem que ver se ele não mora, se vocês não moram numa região que tem uma incidência grande de pólens. O Brasil não é muito afetado por pólens, mas se você for da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte de São Paulo, você pode ter esse problema de saúde. E também se você for de regiões serranas no Brasil, como a região do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Campos do Jordão em São Paulo, tudo isso, essas regiões têm uma polinização maior também, então é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Mas o inverno, além do pólen, além do finalzinho do inverno ter a explosão de pólens, além da poluição piorar, o inverno também é mais frio, o próprio frio é irritante respiratório, e é mais seco também, chove menos. E chovendo menos, o ar seco também é um irritante respiratório. As pessoas acabam ficando mais dentro de casas, ou seja, aproveita mais o inverno dentro da sua casa. Nós sabemos que a casa é o lugar que mais tem ácaro, que mais tem poluição. O ambiente da rua, muitas das vezes, é menos poluído que o ambiente de casa. Por isso que nessa quarentena, nesse lockdown e quarentena que nós estamos sofrendo com o Covid-19, uma explosão de casos de pacientes alérgicos. Então, o paciente realmente está piorando a rinite, está piorando a sinusite, está piorando a bronquite. Por isso nós criamos a telemedicina, para que essa telemedicina pudesse, de alguma forma, orientar esses pacientes e tirar um pouco desse sofrimento que eles estão passando. Tá? O que mais? Então, minhas orientações são o seguinte. Então, é uma lei. Primeiro, hoje nós temos que entender se existe algum tipo de alérgeno que esteja propiciando o aparecimento dessas crises de asma intermitente durante o inverno, né? Se ele é alérgico a ácaro, a mofo, a poeira, e como ficaria mais em ambientes confinados, então a exposição seria maior. Então, um teste alérgico é muito importante, procurar um médico alergista para fazer um teste alérgico, para fazer um diagnóstico mais preciso, para ver se existe uma sensibilização a alérgenos, é importante. Tá? Segundo, é a questão da imunização prévia. Então, é muito importante que você reveja o calendário vacinal do seu filho e dê as vacinas que também não estão previstas no calendário do SUS. O SUS tem um calendário muito bom, um dos melhores calendários do mundo, bastante completo, mas tem várias vacinas que não são oferecidas pelo SUS. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações, que é uma sociedade muito ética, uma sociedade muito comprometida, você vai encontrar calendários vacinais complementares lá. Então, tente vacinar do seu filho de vacinas que não estão previstas no SUS e que poderiam beneficiá-lo, fazendo com que ele faça uma prevenção de doenças em geral, dentre elas respiratórias, doenças neurológicas, doenças como a meningite e vários tipos de doenças, porque isso ajuda na imunidade e também faz com que ele não complique do quadro de broncoespasmo. O inverno também, tem que ver também a região que você mora, porque dependendo da umidade relativa do ar, isso não é uma orientação para todos, é muito importante nós deixarmos isso muito claro. Prestem atenção, não é uma orientação para todos, é uma orientação muito pontual, que deve ser acompanhada muito de perto pelo médico. Mas há regiões, como a região de Brasília, por exemplo. Brasília é muito seco. Inverno é muito seco, é mais seco ainda do que nos períodos de verão. Engraçado, quando estive em Brasília, eu já fui 4 vezes a Brasília, 2 vezes estava chovendo.
Então, assim, ou eu sou muito sortudo ou pé frio, né? Dia Brasília chovendo. Mas das 4 vezes que eu fui, 2 estava chovendo. Então, o ar seco, ele pode causar uma asma, que em alguns pacientes é uma asma induzida pelo esse ar seco irritativa e que também é o mesmo mecanismo de ação muito parecido com a asma induzida ao exercício. Né? Por que um paciente, quando vai fazer atividade física, alguns pacientes fazem atividade física, eles pioram no quadro de asma? Porque existe uma troca muito grande entre o ar externo e o interno do pulmão, e essa troca faz com que haja um ressecamento dos brônquios, e esse ressecamento dos brônquios acaba levando a um quadro de broncoespasmo, levando justamente a um quadro de hipersensibilidade, tá? De hipersensibilidade reativa, de hiperreatividade, perdão, o termo mais correto é esse, de hiperreatividade. Então, pode ser também que no inverno essa troca aumente entre o ar mais seco e o ar do pulmão, que já é um ar que é umidificado naturalmente pelo organismo, mas essa umidificação, ela de certa forma não é suficiente, acaba tornando um ar seco para aquele corpo e, consequentemente, acaba havendo uma reação de hiperreatividade brônquica com aparecimento de sintomas. Então, em alguns casos, muito pontualmente, a gente indicaria a vaporização do ambiente, tá? A umidificação, comprar umidificadores, mas o uso do umidificador ele pode ser uma faca de 2 gumes. Ok? Por quê? Porque você pode ter uma piora do quadro alérgico, porque você umidificando mais o ar, você pode ter um aparecimento de ácaros, de mofo e de alérgenos em geral, porque o ácaro e o mofo gostam de ambientes úmidos. Mas se a sua asma for específica a essa questão de troca de ar, e se você estiver justamente num ambiente muito seco, pode ser que o umidificador ajude. Mas reforçando, não faça isso por conta própria, porque você pode piorar da asma. Seu filho pode piorar da asma. Faça isso sob orientação de um médico alergista de sua confiança. Tá bom, Débora? Agradeço sua atenção. Obrigado.